pela manhã, de Alessandro Vilas Boas, um pastor que tem essa voz maravilhosa e que gravou várias músicas lindas que a gente pode estar procurando aí, escutando. Lá no nosso playlist do SSS tem, tá? Tem bastante coisa lá. Bom dia, bom dia. Vamos chegando para mais um dia. Respira fundo. Solta o ar pela boca. Que delícia. Fala assim, mais um dia. O que você hoje quer declarar sobre o seu dia? O que você hoje quer declarar sobre a sua história, sobre a sua casa? O que você quer agradecer? O que você quer entregar nas mãos de Jesus nessa manhã? Vamos chegando no 12 já e vamos colocando a nossa escrita aí, aquilo que está dentro do nosso coração. Escreve aí o que você quer agradecer, o que você quer declarar no dia de hoje. O que você quer declarar, exatamente declarar com toda a autoridade que Deus já te deu nessa manhã. Vai chegando já, ei Valéria, Selma, muita gente aqui. Chegando já no 12. Mania de Doce está falando que seja um dia sobrenatural. O que mais? O que mais que você vai declarar no dia de hoje? Já começa declarando, sabe por quê? Porque a nossa mente, ela já acorda pensando assim, o que eu vou falar, né? O que eu vou pensar? E aí o pensamento muitas vezes vai, nossa, tem que resolver isso, tem que resolver aquele outro, tem que fazer isso, tem que fazer aquele outro. Vocês sabem que a minha mente, ela não acorda assim, porque eu transfiro tudo aquilo que eu penso para um papel. A nível de obrigações, a nível de coisas que eu preciso resolver. Então eu vou, aonde eu vou, que tenho minha agenda, meu planner, e ali eu vou anotando tudo que eu preciso. Lembrei de uma coisa, ou eu faço imediatamente, ou eu delego para alguém que vai fazer, ou eu anoto na minha agenda se eu não puder fazer naquele momento. Então tudo eu tenho ali uma lista para que me facilite o dia, tá? E aí, quando eu acordo, gente, eu já sei que vai ter a hora para cada coisa. Eu não vou tirar o horário de uma coisa para poder fazer outra. Eu não vou tirar o horário de que eu já programei, que eu iria estar muitas vezes com a minha família, fazendo alguma coisa, estando com os meus filhos para estar fazendo outra coisa. Então, é muito importante você entender que você precisa sim fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas uma delas é saber se organizar, porque quando você se organiza, você vai fazer aquilo que precisa ser feito naquela hora, e aí a tua mente não fica confusa. Então tá acordando agora, começa a mentalizar o que você vai fazer, o que você vai executar no dia de hoje, o que você vai realmente fazer no dia de hoje, o que você vai declarar no dia de hoje, o que vai agradecer no dia de hoje. E aí você vai por sequência, né? Às vezes você tá se desgastando com uma coisa que é para daqui 2, 3, 4, 5 horas. Por exemplo, eu vou sair de viagem agora às 10 horas. Eu não consegui arrumar mala ainda. Por quê? Porque eu sei que das 9 às 10 eu vou arrumar mala. Das 9 às 10 eu vou organizar minha mala. Porque ontem eu cheguei à noite, fui dar atenção para os filhos, fui ficar com o marido, eu não ia arrumar mala no horário que eu iria estar desfrutando com a minha família. Então, eu já programei que rapidinho arrumar a mala, 9 horas da manhã eu vou arrumar minha mala. Agora eu estou aqui com vocês pra gente fazer a entrega e a minha cabeça tá aqui. Vocês estão entendendo? Então é a gente realmente ter essa alta performance sobre as coisas, fazer o que tem que ser feito de forma rápida e direta, para que você tenha mais tempo de qualidade com outras coisas, tá? Então bom dia, você tá chegando agora. Tô vendo aqui várias declarações. Eu declaro uma vida próspera, eu declaro vitória sobre a minha vida. O que mais? O que mais que vocês vão declarar? Declaro vida em abundância, declaro gratidão pelo meu casamento, declaro que eu serei organizada com tudo. Isso aí, Tere. Declaro uma vida com muito desfrute. O que mais? Bora! Bora! É sobre isso, tá? Você tem poder de vida e poder de morte. Quando a gente tem poder de vida, a gente fala, quando a gente quer dar vida às coisas ao nosso redor, a gente tem que colocar coisas positivas ao nosso redor para que a gente consiga, de verdade, ultrapassar os nossos limites e não ficar limitado, né? Olha ali, a Susan tá falando um casamento cheio de amor, uma vida em abundância, saúde para mim e para a família. Declaro sobre a minha vitória sobre a minha vida. Muito bom. É isso aí. Pensa que você tem várias oportunidades. A hora que você levanta de sair fazendo uma coisa e já nem parar para refletir,
ou respirar fundo e começar o dia literalmente no 12. Gente, a gente começou aqui em um na parte da Bíblia, não sei se você está aqui hoje pela primeira vez, nós estamos lendo a Bíblia já há mais de um ano, né? Começamos lá em Gênesis e a gente quer ler a Bíblia inteira junto. Então, você que está chegando aqui hoje, não sai daqui não. A gente está aqui todos os dias de segunda a sexta-feira para que a gente possa juntos estudar a palavra, junto ter o nosso entendimento. Eu não quero que vocês peguem a fé de terceiro, mas assim desenvolva a sua fé, a sua intimidade com Deus. E todos os dias aqui eu deixo um capítulo para vocês lerem, a gente está lendo, a gente está conversando e a gente está direcionando. Então é muito incrível olhar que a gente começou profeta Isaías. Gente, ontem eu soube de algumas coisas que eu não sabia do profeta Isaías e eu fiquei muito feliz da gente estar nesse livro tão importante, né, na Bíblia. A profeta Isaías foi um profeta messiânico. E uma coisa que eu achei incrível aqui, que ontem a gente estava até debatendo, eu e o Rafa, o profeta Isaías, ele simplesmente anunciou a vinda de Cristo. Então, assim, lá naquela época já, ele anunciou a vida de Cristo. E aí outra coisa que o Rafa a gente estava até conversando, né? Ele falou assim, Grace, você parou para reparar que o profeta Isaías tem, né, no livro de Isaías tem 66 capítulos. Ou seja, tem 66 capítulos. A gente vai ficar aí mais de um mês no profeta Isaías, tá? Então, tem dia que a gente vai ler 2, tem dia que a gente vai ler 1. Mas o que é interessante? A Bíblia tem 66 livros. E profeta Isaías tem 66 capítulos. Olha que isso, Isaías tem 66 capítulos e a Bíblia inteira tem 66 livros. Olha quanta coincidência. Então, Isaías tem um grande peso na nossa história, em tudo que ele trouxe aqui de intimidade com Deus e que ele nos entregou. Então, é muito bonita a história dele, né? É muito bonito tudo que a gente vai começar a estudar agora. E ele teve alguns momentos com Deus muito profundo, né? Isaías, ele fala de uma forma que ele entrega a vinda de Cristo no passo a passo. Então, ele tem essa intimidade profunda com Deus, ele fala muitas coisas incríveis aqui. Então, uma das coisas que a gente já aprofundou aqui no capítulo 1, espero que vocês tenham lido, é que o povo daquela época não estava vivendo a verdade. Não estava vivendo a verdade. E Deus, ele levanta Isaías para poder colocar, para posicionar, para direcionar aquele povo. Então, vamos lá. Ele já começa assim, né? Então, ele teve uma visão, filho de Amós, Isaías era filho de Amós. E ele teve uma visão a respeito do povo. Ele teve uma visão a respeito de Judá e Jerusalém. Né? Então, durante o reinado de Uzias. Então, ele teve uma visão e ele escreveu sobre essa visão e ele falou sobre essa visão. Né? Então, vamos lá. Uma nação de rebelde. Ele começa assim nessa versão da minha Bíblia, tá? Ouçam, ó céus, escutem, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e filhas e fiz crescer. Então, ele tá entregando aqui uma profecia que Deus entregou para ele. Mas eles se revoltaram contra mim. E aí ele fala aqui que até o boi reconhece seu dono. O jumento reconhece a manjedoura. Mas Israel não. É um povo que nada compreende. Ou seja, estava totalmente perdido. O povo estava totalmente perdido. O povo não estava entendendo o que era quem. E aí ele vem falando tudo, né? Nação pecadora, povo carregado de iniquidade, filhos que abandonaram o Senhor e desprezaram o Santo de Israel. Então ele está entregando aqui algo muito profundo. Escuta isso, ele está fazendo um direcionamento para aquele povo, tá alertando aquele povo de como viver a sua vida, de como voltar, de como ter os olhos em Deus, né? E aí ele fala assim, ó, tá tudo machucado, tá tudo ferido e vocês não estão entendendo quem que vocês têm que estar acompanhando. Vocês estão tudo machucado, tá tudo ferido, tá, o coração tá sofrendo, a sola do pé até o alto da cabeça. Somente machucado eu vejo, ferimentos e vergões que não foram limpos e nem tratados, e ainda assim vocês não estão olhando para aquilo que é bom, né? Aí ele vem falar, né? A terra de vocês está devastada, suas cidades estão destruídas a fogo, seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como as ruínas que eles costumam causar.
Só restou a cidade de Sião como uma tenda numa vinha, como um abrigo, como uma plantação de melões. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam as palavras do Senhor. Ele está falando aqui como se fosse, né? Que estava tendo a mesma vivência. Parem de me oferecer tantos sacrifícios, pergunta o Senhor. Nossa, olha isso. Para quê? Para quê? Para que me oferecem tantos sacrifícios? Então, o profeta Isaías, no meio dessa colocação, ele está trazendo aqui um questionamento. Deus falando aqui através da boca dele. Por que estão sacrificando tantos animais? Para mim, chega de holocaustos, chega de carneiro, chega de gordura de novilhos. Eu não tenho nenhum prazer nisso. Presta atenção. Deus está falando que ele não tem nenhum prazer nisso. Essa parte que para mim, de Isaías 1, capítulo 1, para mim é uma das partes mais importantes, tá? Então, quando eu olho aqui, me trouxe a questionamento muitas coisas, né? Olha isso. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e de gordura de novilhos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiro e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem impediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, eu não o suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, eu esconderei os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, eu não escutarei. Deus estava ali realmente alertando aquele povo que estava sendo um povo que não estava vivendo uma verdade. Então, na hora de fazer ali um movimento, na hora de fazer uma cerimônia, não estava sendo com o coração em Deus. Então, eles estavam fazendo um monte de coisa, seguindo uma regra, seguindo um modelo, mas o coração não estava voltado para Deus. Ou seja, o que adiantava ir lá fazer um sacrifício em adoração a Deus e aquilo não estava trazendo o coração, porque Deus conhece o nosso coração. E por dentro estava tudo com outras intenções. Então, Deus está fazendo uma grande alerta ali àquele povo, né? Falando para aquele povo, lavem as suas mãos, e mesmo que façam todo esse sacrifício, mesmo que façam tudo isso, eu vou esconder meus olhos de vocês. Por quê? Porque o coração não estava sendo verdadeiro. Ou seja, estava sendo tudo como eu vou falar, gente? Aquelas pessoas estavam achando que estavam fazendo algo para agradar a Deus de forma repetida, de forma programada, e a grande verdade é que Deus não estava esperando nada daquilo. Deus estava falando ali, eu quero saber do coração, eu quero saber como você está realmente me sentindo, como você está me buscando. Não é só naquele dia que vai lá e mata um carneiro, porque naquela época eles faziam muitos sacrifícios e ofertavam para Deus, né? Eles ofereciam sacrifícios, eles ofereciam tantas coisas, mas tudo era uma grande ilusão ali, porque eles estavam fazendo algo que não estavam fazendo de coração. Então, estavam pregando muitas coisas que não estavam vivendo, estavam fazendo muitas coisas de forma repetida que não estavam realmente vivendo com o coração. E aí Deus vem e fala através de Isaías: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras. Ou seja, não adianta estar ali na frente às vezes fazendo um ritual bonito e por trás está fazendo mal para as pessoas. E aí eles falam, né? Remova suas más obras para longe da minha vista. Deus estava assim irado com tudo isso, e através da boca de Isaías ele vem alertar: parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Então era uma exortação muito forte. Por quê? Porque não é aquilo que você prega de fachada. Deus é o único que conhece seu coração. Então não adianta, por isso que eu falo muitas vezes, gente, que a gente precisa ter essa intimidade todos os dias. Ter intimidade com Deus, desenvolver essa intimidade com Deus todos os dias. Não o dia que visita a sua igreja, você falar: estou indo lá para encontrar a Deus.
A Bíblia toda fala muito dessa questão da religiosidade, né? A gente tem que ter intimidade. A religiosidade é quando você tira o lugar de Deus e coloca uma placa. Então a gente tem que sim ter a nossa vertente, a gente tem, cada um aí tem aquilo que caminha junto com seus irmãos para poder justamente andar em comunhão, mas isso não é o que vai te levar, o que vai te trazer, o que vai te aproximar, o que vai te afastar. O que você tem que entender é que você precisa fazer a sua parte. A intimidade, o temor, o amor a Deus, ele tem que vir de dentro para fora, né? E aí, o que acontece? Você desenvolve essa intimidade tendo conhecimento daquilo que Deus está querendo para sua vida, tendo entendimento do que Ele quer para sua história. Como que eu tenho isso? Tendo intimidade. Fala assim, intimidade com Deus. E aí, ele vem falar, né? Vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como lã se tornarão. Ou seja, não importa se você já errou, não importa se vocês fizeram um monte de coisa errada, os seus pecados vermelhos como escarlate, eles podem se tornar branco como a neve. Olha isso, branco como a neve. Aí Deus tá entregando aqui um grande algo que lá na frente vai se repetir, tá? Então lá na frente depois vai se repetir. Então aqui Isaías ele vem abrindo muitas coisas que a gente vai ver na Bíblia depois de novo, tá? Então olha só, não adianta só ficar preocupado em fazer uma fachada, isso não vai mudar a tua história. E se a gente trazer isso para nossa vida de hoje, é exatamente isso. Quantas pessoas estão vivendo de fachada seus casamentos, quantas pessoas estão vivendo de fachada o que está aqui nas redes sociais, quantas pessoas estão vivendo de fachada. Grace, mas como assim? Muita gente às vezes posta uma foto bonita e por dentro tá todo destruído. Mas não deve postar a foto bonita. Não tô falando isso. Tô falando sim que você tem que criar a sua autoridade, que ninguém precisa saber que você tá chorando por dentro. Mas até quando todo dia você vai ficar chorando por dentro? Você precisa resolver as coisas que você precisa resolver. Você precisa parar e organizar a tua história, a tua vida e ter um ponto de partida para uma mudança. Porque senão você vai passar a vida inteira vivendo uma vida falsa, a vida inteira vivendo uma vida infeliz, a vida inteira vivendo uma vida de migalha. E é sobre isso. Então não tem nada de errado você não estar expondo aquilo que você está passando. O que tem de errado é você estar se enganando e achando que isso é o correto da vida. Viver com uma máscarazinha a vida inteira achando que é assim que tem que tocar a história. Então quando a gente entende, quando a gente olha, quando a gente entende, quando a gente faz um caminho, de construção, uma história de construção de uma vida melhor, uma história de construção de uma história nova, uma história de tijolinho por tijolinho de você, e tendo essa melhoria dia após dia, você está se transformando. Agora, quando você escolhe viver numa fachada do tal de tá tudo bem, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo bem, tá tudo ótimo, porque você não quer parar para resolver, você não quer parar para aprender, você não quer parar para olhar, você não quer parar para ter uma noção do que fazer ou não, para resolver aquela dor, para resolver aquele problema. E aí você vai colocando máscara, vai fingindo que tá tudo bem. Sabe aquele negócio que finge que tá, que fica? Não é assim, a gente precisa ter um ponto de partida. E o ponto de partida é o que eu vou resolver hoje para que realmente fique bem. Ok, em paralelo aqui, pode ser que a foto ali, você não vai postar uma foto cheia de olheira, uma foto para ninguém ter piedade e você se tornar uma vítima. Mas, em paralelo ao teu posicionamento externo, vamos trabalhando o externo, vamos resolvendo aquilo que está ao nosso redor, vamos buscando esse posicionamento que você precisa para poder chegar do outro lado. E aí, olha só, aqui tá falando como mudar tudo isso, né? Então, Deus aqui, ele tá mostrando tudo que ele tá falando, tudo que ele tá pensando. Ele tá falando assim, olha, não adianta incenso, não adianta sacrifício, se o coração não está falando uma verdade, não está vivendo uma verdade. Então, as suas mãos lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos e defendam a causa das viúvas. Lá na frente a gente já ouviu falar sobre isso, lá na frente vem falar novamente sobre isso.
sobre o que mais agrada ao coração de Deus e é um princípio muito, muito, muito forte, é você cuidar dos órfãos e das viúvas, né? E aí fala assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlates, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, podem se tornar lã. Se vocês estiverem dispostos, olha isso, dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. É o Senhor quem vos fala. É óbvio que o Senhor estava falando para aquele povo. É óbvio que o Senhor estava falando para aquele povo daquele tempo que estava fazendo grandes atrocidades, uma confusão danada estava acontecendo naquele tempo. E aí vai Deus e levanta o profeta Isaías para poder entregar isso para aquele povo. Para justamente falar para aquele povo que dá para mudar, existe uma possibilidade de mudança. E aquele povo precisa entender que é possível uma transformação, que é possível ter uma virada de chave. E que não adianta só você ficar vivendo de fachada. Naquela época eles faziam muitas coisas que não eram legais e estavam totalmente perdidos. Então Deus vem fazer um alerta para aquele povo voltar para Deus, para aquele povo entender, para reconhecer o seu Criador, para que ele pudesse realmente compreender e remover da vista de Deus as coisas ruins, as coisas que eles estavam fazendo, achando que estavam fazendo a maneira correta da vida. Ou seja, trazendo para a nossa realidade hoje, eu vejo que o quanto é importante a gente não viver uma vida de fachada, é a gente realmente acessar aquilo que Deus nos deu e viver isso. Não é viver uma vida de fachada, uma vida com a máscara, fingindo que tá tudo bem, sacrificando, passando dia após dia sem ter uma história feliz para contar, porque justamente você se conformou com este mundo. E a gente corre lá para Romanos no 12, né, que fala: não seja conformado com este mundo, mas seja transformado pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida. E aí aqui Deus vem falar, né? Mais ou menos traz um pouquinho disso, né? Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão dos melhores frutos. Obedecer a quem? Obedecer ao seu coração, o seu chamado. Obedecer aquilo que você tem como dom para fazer. Obedecer aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Você vai viver os melhores momentos da sua vida, vai comer os melhores frutos dessa terra. Mas qual é o problema? A gente às vezes busca tantas coisas, e a gente não olha para dentro da gente. Então, enquanto você não entender que você precisa estar caminhando em tudo aquilo que Deus é um Deus de amor, que Deus quer transbordar na tua vida, amor, que Deus quer transbordar na tua vida, direcionamento, você vai continuar muitas vezes vivendo uma vida de looping hipnótico. E aí a gente precisa entender que, olha isso, é o Senhor quem fala. Se você resistir, se você se rebelar, quem vai sofrer é você vai pagar caro por isso. Então, vamos fazer o bem, vamos colocar Deus em primeiro lugar. E olha só, se você estiver disposto a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Então escreve aí, o que você vai obedecer hoje? Qual a intuição que está no seu coração? O que Deus tem falado para você hoje, para você realmente começar essa nova construção? E aí Isaías, gente, ele é no 12, literalmente, né? Aí já... lá em Isaías lá em Isaías 2, né, também vem colocar muitas coisas pra gente. Uma delas é: uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação, elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Ele vem abrindo tudo aqui, ó, ele vem falando tudo aqui sobre esse posicionamento, sobre essa postura. Quem aí leu Isaías 1 e Isaías 2? O que eu falo aqui, gente, é que a gente precisa, tudo que a gente lê aqui na Bíblia, a gente trazer para a nossa realidade, para o nosso tempo, né? E o que você consegue tirar dessa passagem, o que você consegue ter como visão de futuro partindo dessa passagem. Para mim é muito nítido, né? Que a gente tem que viver uma verdade na nossa vida. Fala assim: nada fala mais que a verdade. Às vezes não adianta você falar da boca para fora e não ter aquele entendimento daquilo que precisa viver, não tá vivendo aquilo que você tá pregando. Então, isso é uma coisa muito séria, que inclusive ontem eu tava falando com uma pessoa lá do escritório, né? Que uma das coisas que eu tenho muito cuidado é para trazer aqui para vocês algo que realmente eu esteja sempre vivendo.
porque nada fala mais que a verdade. Não adianta vir aqui e falar uma coisa e estar vivendo completamente outra, porque isso não vai trazer uma verdade para vocês. Viver uma verdade é você ser transparente naquilo que você fala. É muito incrível, né? A gente passou esse final de semana pelo método SSS e cada vez que a gente passa pelo método SSS, a gente sai assim com o coração transbordando de viver realmente essa mudança, essa nova história, de olhar para dentro de si e realmente falar assim, o que eu posso fazer de melhor para as pessoas, como eu posso colocar ainda mais intensidade para poder construir essas novas novas histórias. Por quê? Porque a gente vem de uma criação onde a gente tem que ficar vivendo às vezes a mesma história, repetindo as mesmas coisas. E é sobre isso, é sobre viver algo novo, é sobre você ter um entendimento do que é a sua vida, do que é a sua história, para onde você está indo e ter um olhar de correção, não com as pessoas que estão ao redor, mas a correção com você. Então vamos lá, o que eu preciso fazer hoje para que a minha vida seja mais bem-sucedida? O que eu posso fazer hoje e o que significa ser bem-sucedida? Não é só dinheiro, gente. Às vezes as pessoas vêm até aqui para a live e falam assim, a Grace vai dar dica de vendas, a Grace vai... A gente vai dar algumas dicas de vendas daqui uns dias. A gente vai ter semana que vem a Fórmula V8, onde eu vou entregar dicas de vendas. Mas aqui pela manhã, a gente está falando muito aqui desse posicionamento. A gente está falando aqui desse posicionamento que é tão importante para vocês. Então, quantas pessoas, às vezes, passam uma vida inteira repetindo a mesma coisa e achando com a cabeça assim, achando que aquilo é a maneira correta, aquilo é tudo que ela tem, aquilo que é o único jeito de fazer. Não, a gente tem milhares de jeitos de fazer muitas coisas. Mas a gente precisa se colocar numa posição de entender o que eu posso melhorar disso que eu tenho hoje, o que eu posso fazer para melhorar, disso que eu tenho como ideia, o que eu posso fazer para executar, disso que eu tenho como direcionamento, o que eu posso fazer para melhorar isso aqui. Isso é estar inconformado. Porque no momento que eu me conformo, eu não consigo ter visão para outras coisas, evoluir. E a nossa vida ela é evolução. A nossa vida, todos os dias a gente evolui de alguma forma, a gente melhora um pouquinho, a gente desenvolve uma habilidade, a gente desenvolve habilidade para fazer outras coisas. Então, gente, no dia de hoje, que você possa realmente avaliar o que eu posso fazer hoje para me tornar uma pessoa melhor. O que eu posso fazer... Aí fala assim, esse Grace é muito distante, né? Então, ok, o que você pode fazer hoje para que a vida seja uma constante verdade de felicidade, de evolução, de tudo isso? Ah, não sei como que eu vou fazer isso. Começa organizando, começa a tirar aquilo que você não gosta, começa a colocar ações que você gosta, que você precisa fazer para você se ajudar. Ninguém vai estar todo dia prontinho para poder bater palminha para você a hora que você abre o olho. Você vai precisar abrir o olho, levantar e se ajudar. Então, como é que você vai se ajudar? Ouvindo coisas positivas, se conectando com Deus, conectando a tua alma com coisas boas e ativando o teu corpo. Então, para de se arrastar, levanta dessa cama, vai colocar uma roupa de treino agora, vai colocar um louvor bem lindo, aí a gente tem lá o playlist SSS, tem muito louvor lindo, coloca lá para você ouvir, lá no Spotify tem lá um playlist chamado SSS, começa a organizar a tua vida, começa a olhar para o teu ambiente, começa a não aceitar essas bagunças ao seu redor, porque quando a gente tem o entendimento de que a vida... ela nasceu, ela existe, você existe para ter uma vida em abundância, você existe para poder você desfrutar, porque você é um filho amado, uma filha amada de Deus para essa geração. Então, que a gente possa tirar aqui de Isaías 1 e 2 que vocês leram, né? A gente vai, amanhã, vou deixar de tarefa para vocês lerem o Isaías 3, né? Isaías 3, para a gente discutir amanhã. Mas o que eu quero que vocês tenham como entendimento, que não adianta falar pela fachada, não adianta olhar, colocar uma placa, não adianta você muitas vezes estar ali se posicionando de uma maneira que não é a correta. O importante é você ter o entendimento, o importante é você ter um novo olhar, o importante é você ter um novo olhar sobre os seus passos, sobre a tua história e resolver aquilo que está te trazendo desconforto. Então, se tem algo que está te trazendo desconforto,
Para de acostumar a viver com isso. Começa a corrigir, começa a melhorar, começa a ter um olhar de resolução. Fala assim, olhar de resolução. Porque quando eu vou lá e resolvo, mesmo que tudo tá vermelho como a púrpura, pode se tornar lã. Ou seja, se tiver vermelho como escarlate, mesmo assim poderão se tornar branco como a neve. Ou seja, você pode mudar qualquer coisa na tua vida, você pode mudar qualquer situação na tua história. Desde que você pare, olhe e não se conforme, mas vá para cima da resolução. Então, o que você quer resolver no dia de hoje? O que você quer organizar no dia de hoje? Respira fundo, postura e vai para cima para fazer um dia extraordinário, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Hoje eu tô saindo daqui um pouquinho pro Rio de Janeiro. Fala assim, Rio de Janeiro, cadê o povo do Rio de Janeiro aí? A gente vai ter o Metamorfose Days lá no Rio de Janeiro, no dia 4, né, amanhã. A gente vai ter o Metamorfose Day lá no Rio de Janeiro amanhã. Então, se você é do Rio de Janeiro e ainda não tá inscrita, corre, faz a sua inscrição. E vai ser uma grande alegria estar lá com vocês amanhã. E na sexta-feira eu vou participar de um evento, coloquei para vocês já anunciei para vocês. E eu espero que vocês aproveitem, acompanhem. Vocês sabem que é distante pra gente estar indo, então aproveita realmente esse momento que a gente vai ter aí no Rio de Janeiro. Aí saindo de lá, eu vou direto para Campos do Jordão, porque em Campos do Jordão a gente vai ter uma turma de mentoria, né? Nossa mentoria Metamorfose, as meninas estão aqui sempre aqui com a gente. E essa mentoria Metamorfose, a gente vai fazer realmente uma entrega incrível esse final de semana. A gente vai ter 2 dias juntinho numa casa, numa mansão lá em Campos do Jordão. E eu tenho certeza que vai ter uma profundidade gigantesca na vida dessas pessoas. Então, vai ser lindo! E onde vai ser no Rio de Janeiro? Eu coloquei nos meus stories, Carla. Eu não lembro de cabeça não, que é tanta cidade, tanto lugar, tanto endereço, mas tem nos stories o endereço bonitinho, tem tudo bonitinho, tá? Para vocês poderem aproveitar e tá junto com a gente. Então, um beijo grande no coração de vocês, que Deus abençoe, muito, muito sucesso no dia de hoje. Fala assim, hoje eu farei um dia extraordinário, hoje eu farei um dia imparável, hoje eu farei um dia incrível. E amanhã, 6h12, eu vou fazer essa live direto lá do Rio de Janeiro. Então, bora, meu povo, um dia lindo pra vocês. Deus abençoe. Até amanhã. Ah, não, gente, peraí, esqueci de uma coisa. Hoje à noite nós vamos ter live, tá? Hoje à noite a gente vai ter live para falar sobre vendas, para falar sobre um monte de outras coisas. Então, hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é uma menina aí, uma guerreira, que tem assim, ó, muitos seguidores. E ela simplesmente começou vendendo de porta em porta, ela conseguiu construir a história dela e hoje ela tem a sua marca própria. Então, hoje à noite vai ter uma live muito especial. Assim que eu pisar no Rio de Janeiro, eu vou abrir a live. Então, fiquem atentos aí depois das 8 horas da noite para que a gente possa, juntinha, conversar aí com essa pessoa muito especial que eu vou trazer hoje, hein? Então, espero vocês hoje à noite também. Beijo no coração. Fiquem com Deus.